Debaixo do sol abrasador do deserto, o chão parecia arder junto com os corações dos homens. O acampamento de Israel descansava à sombra da montanha do Senhor, mas havia inquietação no ar. O pó se levantava entre as tendas, misturando-se com murmúrios, olhares duros e silêncios longos. Algo sombrio estava prestes a acontecer. Algo que nasceria não da terra, mas do orgulho escondido no coração humano. Corá, filho de Coate, olhava para a tenda de Moisés com olhos inflamados. Ele fora separado para servir junto ao tabernáculo, cuidar dos objetos sagrados, aproximar-se da presença de Deus mais do que a maioria do povo. Mas não bastava. A voz interior que sussurrava há dias crescia, dizendo que Moisés tomara para si o que pertencia a todos, que a glória não era apenas dele, que cada homem do povo era santo, e ninguém deveria se colocar acima dos outros. Com ele estavam Datã, Abirão e On, homens da tribo de Ruben, influentes, respeitados, mas agora tomados pelo mesmo questionamento. O orgulho os unia. Suas palavras encontraram eco em 250 líderes de Israel. Todos homens conhecidos, chefes das famílias, todos ansiosos por mais poder, mais honra, mais reconhecimento. Em suas bocas, o mesmo tom indignado. Em seus olhos, o mesmo brilho de desconfiança. Eles se aproximaram de Moisés. O peso de tantos homens marchando juntos fez o ar parecer denso. Quando falaram, suas vozes ecoaram como trovões. Basta! Toda a comunidade é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio de nós. Por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Era uma acusação carregada de veneno. Parecia justa, mas nascia do orgulho. Moisés, ao ouvir, caiu com o rosto em terra. Ele sabia que aquilo não era uma simples rebeldia humana. Era algo mais profundo, uma rejeição à ordem que o próprio Deus estabelecera. Naquele silêncio, o deserto inteiro pareceu segurar a respiração. O vento cessou e até os pássaros calaram. Moisés, ajoelhado, falou com voz cansada, mas firme. Disse que o Senhor mesmo escolheria quem lhe pertencia. No dia seguinte, cada um deles deveria apresentar seu incensário diante de Deus, o fogo e o perfume subiriam, e o Senhor mostraria quem era santo de verdade. Quando o sol nasceu no novo dia, as brasas ardiam num altar de orgulho. Os 250 homens acenderam seus incensários. O cheiro do incenso misturou-se com o medo. Havia tensão no ar. Moisés e Arão estavam ali, observando. Corá estava confiante. Talvez acreditasse que Deus confirmaria sua coragem, que o povo seguiria, que uma nova liderança nasceria naquele momento. Mas o Senhor falou a Moisés, e sua voz não veio em elogios, veio como juízo. Mandou que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão, que ninguém tocasse em nada deles, para não ser destruído junto. Moisés caminhou até a entrada das tendas. Datã e Abirão estavam lá, com suas famílias, as esposas, os filhos, as pequenas crianças olhando o chão, sem entender o peso que pairava sobre eles. O povo ao redor observava de longe, dividido entre curiosidade e pavor. Moisés ergueu a voz. Disse que todos veriam um sinal. Se esses homens morressem como morrem os outros, então o Senhor não o havia enviado. Mas se a terra abrisse a boca e os engolisse vivos, seria o próprio Deus quem estaria mostrando sua ira contra a rebelião. Então veio o silêncio. Um silêncio tão profundo que o deserto inteiro pareceu prender a alma. E em seguida, um som baixo, profundo, crescente. A terra começou a tremer. As pedras se moveram, o chão rachou, as tendas balançaram. O grito das mulheres misturou-se com o choro das crianças. E, de repente, o chão se abriu sob os pés de Datã, Abirão e Corá. A poeira os envolveu. Um abismo engoliu tudo: famílias, tendas, pertences. A terra se fechou sobre eles e o som cessou. O povo fugiu em pânico, gritando que a terra poderia engolir todos. E o medo do céu se espalhou por todo o acampamento. Enquanto isso, fogo saiu da presença do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O cheiro de cinzas e medo preencheu o ar. O deserto ficou imóvel de novo. Apenas o vento assoviava, levando consigo o eco de uma rebelião que terminou em silêncio.
Mas o pecado humano é teimoso. No dia seguinte, o povo se levantou para murmurar outra vez. Acusaram Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor. A ignorância persistia, como se o juízo ainda não bastasse. E então veio a praga. Pessoas começaram a cair, uma atrás outra. O sofrimento varreu o acampamento. Moisés, em desespero, mandou Arão correr com o incensário e o perfume santo, e Arão correu entre os vivos e os mortos. A fumaça subiu como súplica, e a praga cessou. A vida e a morte se encontraram naquele ponto diante do altar de Deus. No final, o chão se fechou, o fogo se apagou e a fumaça da rebelião se dissolveu no vento. Restou o silêncio. Um silêncio pesado, cheio de advertência. Um lembrete de que o orgulho é uma fenda na alma. É uma porta por onde a terra engole o espírito antes mesmo que o corpo caia. A história de Corá, Datã e Abirão é o retrato sombrio de uma escolha: desafiar a vontade de Deus e colocá-lo em segundo plano. O mesmo orgulho que os destruiu ainda vive em nós. Mora no desejo de ser maior, de ter razão, de comandar o que pertence apenas ao Senhor. No deserto de nossas vontades, o chão ainda treme quando achamos que não precisamos mais de direção divina. Mas diferente do deserto, hoje há uma voz que não vem para condenar, vem para chamar de volta. É a voz de Jesus. Ele também desceu à terra não para engolir os orgulhosos, mas para salvar os perdidos. Onde o chão se abriu, ele construiu um caminho. Onde o fogo destruiu, ele trouxe luz e perdão. Ele é o Filho que se humilhou para nos levantar. E agora a escolha volta para nós. Continuaremos caminhando sobre o chão rachado do orgulho, ou nos ajoelharemos diante daquele que pisou sobre a própria morte e a venceu? Porque no fim, nenhum poder humano permanece, nenhuma ambição resiste. A única terra segura é aquela que está sob os pés de Cristo.